Olá pessoal, Márcio Varela. Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para contar um relato que eu vivenciei há pouco mais de 2 meses atrás. Eu perdi a minha mãe, né? Infelizmente a vida é assim, né? A gente nasce sabendo que um dia vai partir, né? E a minha mãe, já há alguns anos, ela vinha tendo alguns problemas de saúde, tomava muitos medicamentos e vez por outra era necessário fazer a internação dela porque o sódio dela vinha baixando, né, e outros sintomas. Então havia necessidade de fazer reposição de sódio, porque o sódio, quando baixa, causa confusão mental e entre outros sintomas. É, ela, antes do dia que ela partiu, que foi no dia 12 de fevereiro, foi uma segunda-feira de carnaval, ela passou mais ou menos 2 semanas internada no hospital da polícia. Ela ficou na UTI um tempo, não porque ela estava muito mal, mas sim para ter um acompanhamento mais próximo, né? É uma vez que a pressão dela vinha baixando, né? A pressão dela estava baixando muito, então os médicos acharam melhor colocá-la na UTI para acompanhar, né? Então ela passou mais ou menos 2 semanas, né? Na sexta-feira antes do carnaval, sexta-feira que começava, digamos assim, o feriado carnaval, ela recebeu alta e ela voltou para casa, né? Infelizmente, eu não, quando ela saiu do hospital, eu não tive como visitá-la, né? Nem nesse final de semana. E aí passou o sábado, o domingo, a segunda. Na segunda-feira à noite, ela teve, ela passou mal novamente, né? E minha irmã, que é enfermeira, né, atendeu ela, né, medicou e ela se recuperou, né? Eu não me recordo o que ela teve, não sei se foi uma queda de pressão. Sei que ela passou mal nesse dia. Isso eram as 8 horas da noite. Quando foi por volta de 11 da noite, ela estava no quarto deitada, né, para dormir. E aí a minha irmã disse que escutou na hora que ela deu aquele suspiro, né? Que eu creio que foi o suspiro da morte, né? Ela naquele momento ali ela faleceu, né? Aí tentaram socorrer ela, fizeram massagem cardíaca, chamaram a SAMU foi lá, né? Mas já havia constatado o óbito. E para mim, a partir desse momento é que começou uma coisa que eu nunca esqueci, né? Quando isso aconteceu, minha irmã ligou para mim, né, contando. Então rapidamente eu fui para casa da minha mãe, para casa dela, né? E fui lá, né? Porque eu digamos assim, a pessoa que sempre toma a iniciativa de resolver os problemas da nossa família, né? Então, assim, eu sou uma espécie de referência. E aí, quando isso aconteceu, né, eu cheguei lá, encontrei minha mãe morta em cima da cama dela, né? Parecia que estava dormindo. Graças a Deus, uma aparência boa de quem está dormindo, mas ela tinha partido. E aí
eu saí, né, com minha irmã, a gente foi procurar o centro funerário, né, para recolher o corpo, né. Só que como ela faleceu em casa, o corpo dela precisou ser levado para o Giseuda Trigueiro, né, para o Serviço de Verificação de Óbito, né, um serviço, a sigla SVO. E aí eu fui com esse pessoal, né, eles cobraram uma taxa, eu fui com esse pessoal dessa funerária e levaram a minha mãe para o Giseuda, né. E chegando lá, já era por volta de 2 da manhã, o pessoal falou lá que eu tinha que voltar pela manhã, porque somente pela manhã é que eles iriam liberar o corpo. Só que aí é que começa a parte mais traumática para mim, né, que acompanhei tudo de perto. O corpo dela tá lá, a gente sabe que é um corpo sem vida, só representa ali o que foi a minha mãe, né, a pessoa enquanto um ser humano, né, mas que na verdade é apenas um pedaço de carne que vai apodrecer. Mas ainda assim é muito representativo, né? É o corpo da nossa mãe que estava ali, né? Então, eles falaram para voltar no outro dia, né? Então, no outro dia, aliás, ao amanhecer, então quando foi por volta de 6h30, eu cheguei lá, né? E aí foi quando começou, digamos assim, para mim um trauma, né? Que eu ainda não consegui superar. A médica que me atendeu, ela disse que tinha que fazer a autópsia no corpo da minha mãe. Só que eu estava com todos os exames, eu estava com o prontuário médico dela, que tinha já a doença, né, todo acompanhamento, e eu falei para ela que ela estava internada e que fazia apenas 3 dias que ela tinha voltado para casa, né, só que ela falou que só liberava o corpo se fosse feita a autópsia. Então eu, muito contrariado, porque eu não queria, né? Assim, não queria que o corpo da minha mãe fosse aberto, sabendo que a gente já sabia as doenças que ela tinha, né? E o risco que, infelizmente, ela correu e foi vítima. Só que a médica falou que se eu não assinasse, eles não liberariam o corpo e eu teria que arranjar um outro médico para assinar lá o documento lá, né? Então, eu, muito contrariado, assinei porque a gente queria providenciar o funeral dela, né? E a liberação do corpo, né? Para ir para próximo da família. E eu assinei, né? Então ela falou, isso eram as 6h30, ela falou que eu voltasse por volta de 10 horas, que eles já teriam terminado. E aí assim aconteceu, né? Por volta de 10 horas eu voltei lá no Giseuda e eles falaram que eu tinha que reconhecer o corpo. E aí é a parte mais difícil e é onde para mim é até criminoso o que eu presenciei, né? Porque eu levei minha mãe para ali, o corpo dela inteiro, né? E o que eu vi foi uma cena muito forte. Até hoje eu não narrei isso para meus familiares, né? Porque é uma coisa muito chata. Mas eu resolvi falar porque creio que muita gente passa por isso, né? Eles, quando mandaram reconhecer o corpo, eu fui para uma sala que tinha as gavetas, né? Lá, acho que é um frigorífico. O corpo da minha mãe estava colocado em cima de uma maca, a maca fria, apenas com um pano branco em cima e o corpo totalmente ensanguentado, né? Eles abriram o abdômen dela, abriram o tórax e também abriram a cabeça. Então imagine a situação, pessoal, de você, né, um serviço, a gente sabe que a medicina é importante para que outras pessoas, né, esse estudo é importante para que outras pessoas possam ser salvas, né, que são vítimas, digamos assim, da doença, do problema que minha mãe tinha.
mas eles não têm o menor cuidado em pelo menos maquiar, né? Limpar o corpo, tirar o sangue, né? Não deixar essas coisas para que um familiar veja, né? E eu sou filho, então aquilo ali me chocou muito, eu fiquei muito triste, eu não narrei isso para ninguém, né? Não, fiquei muito indignado, e somente agora que eu tive coragem, né? E eu que sou um questionador, né? Eu por si só, assim, naturalmente eu sempre fui questionador, e hoje eu sou um bacharel em gestão de políticas públicas, e são as políticas públicas que são criadas que atendem a nossa vida como um todo, em todos os sentidos: saúde, educação, transporte, segurança, né? E isso faz parte da vida, né? Esse momento faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida. Só que não há o mínimo cuidado com o que o parente, né, o filho, o pai, seja lá quem for, o familiar que vai reconhecer aquele ente querido ali que partiu, eles não têm o mínimo cuidado nem de limpar o corpo, para que esse corpo não seja, para que o familiar não veja o corpo ali naquela situação, né? Porque para mim foi chocante, né? Eu ver minha mãe deitada numa maca, muito sangue por trás da cabeça dela, né? Sangue pelas costas, a parte das costas encostada, que estava encostada na maca. Ou seja, foi uma cena muito forte que eu vi, né? Para mim é um crime, uma falta de respeito com o ser humano, não com a minha mãe, que ali é o corpo dela, né? Que foi aberto para estudo, mas para quem vai, no caso, ter que identificar um corpo desse, né? Que foi o que eu tive que fazer. Então eu queria compartilhar com vocês esse relato, né? Essa situação, para que mais pessoas, né? Para que o ser humano seja respeitado, né? Tanto os que morreram, né? Que essa fase é necessária, né? Digamos assim, mas principalmente para aqueles que vão ficar, né? E que vão ter que ver o seu ente querido que faleceu, e você ter que ver a pessoa nessa situação. Para mim é uma coisa chocante, né? E eu nunca me esqueci disso, né? Hoje foi um dia que eu pensei muito na minha mãe, né? Eu sei que ela está com o Senhor Jesus, era uma pessoa evangélica há mais de 40 anos, mas mesmo assim a saudade é muito grande. E quando me vem a lembrança esses momentos, né? Que para mim é mais uma demonstração de um péssimo serviço, né? De assistência social que o Estado proporciona para o cidadão, é que eu resolvi gravar esse vídeo e relatar esse fato. Então é isso aí, pessoal. Boa semana a todos, e que todos tenham muita saúde e uma vida longa, em nome do Senhor Jesus.